Abra comigo, meu irmão, na página 64. Hoje nós vamos para o estudo número 9. Página 64. Irmãos, leiamos a palavra do Senhor. O texto áureo que está na página 64, ele diz assim: e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para o santuário. Vamos pegar o texto, está em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. No livro de 1 Crônicas diz assim: disse mais o rei Davi e toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é um palácio para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e de engaste, pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e as obras de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. Versículo 3 agora. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor, então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei se alegrou com grande alegria. Grande alegria. Nós vimos na última aula exatamente isto aqui. Vamos juntos? Olha que interessante. Nós estamos agora em um momento de transição na nossa revista. A gente está saindo do tabernáculo de Davi e agora está indo para o templo de Salomão. Tudo começou lá no tabernáculo de Moisés. E aí nós vimos que durante 450 anos o povo de Israel se reunia na capital chamada Siló, onde era o centro da adoração, praticamente o centro administrativo, e ali nós vivemos, em primeiro lugar, o final da vida dele, final da vida de Josué. Aí Josué falece, começa todo o período dos juízes. Josué falece, começa todo o período dos juízes. Tem 450 anos e nós tivemos à frente do povo de Deus juízes. E esses juízes
viviam, obviamente, na presença do Senhor, ordenando o povo e levando o povo a Deus. Esse tempo vai até o início da monarquia, porque o povo começou a pedir a Deus um rei. E olha que interessante esse texto bíblico, venha comigo, olha que interessante. Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, explica todo esse momento histórico dizendo assim: e destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles, aquele momento em que Josué dividiu a terra. E depois disso, por quase 450 anos, Deus deu ao povo o quê? Juízes. E o último dos juízes foi o profeta, o quê? Samuel, no Novo Testamento, interpretando o Velho. O apóstolo Paulo dizendo como era a história do Velho Testamento. E aí o que aconteceu? E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a quem? Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: o próprio Deus deu testemunho. Olha que testemunho lindo. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha, o quê? Vontade. Aí o que acontece? Vá comigo, meu amado irmão. Então, você tem exatamente aqui na palavra de Deus a sequência histórica do Velho Testamento. E isso é fundamental por quê? Porque Davi ia cumprir todo o propósito de Deus. Deus achou em Davi um homem segundo o seu quê? Primeira coisa que Davi fez e nós vimos. Se lembra daqui? A antiga cidade de Jebus, dos jebuseus, e ele conquista Jebus. Chama de cidade de Davi. Vimos como ele conquistou e passa a ser Jerusalém. Segunda coisa, aqui aquela foto que usamos, onde Joabe entra, os homens de Davi, tudo aquilo que vimos. Segunda coisa que Davi fez e foi fundamental. Davi trouxe a arca da aliança, que estava perdida, estava jogada, estava na casa de Abinadab, jogada. E seu filho cuidando da arca. Davi disse: não, eu vou levar a arca da aliança. E o que é interessante é que Davi não somente faz isso. Davi toma uma terceira atitude. Essa atitude foi o quê? Acompanhe comigo aqui no mapa. Sei que está um pouquinho longe dos irmãos, mas quando os irmãos reassistirem a aula, o Weber coloca bem perto, dá para ver direitinho. Olha que interessante. Aqui você tem, exatamente aqui, deixa eu voltar só um pouco, nível distante. Aqui você tem Siló, ok? A capital é o centro administrativo. Você tem exatamente aqui Kiriat-Jearim, onde estava o quê? Onde estava a arca. E aí nós temos aquela divergência que nós estudamos na última aula. Se Siló existia mesmo, quando a arca estava em Kiriat-Jearim, se ela foi ou não destruída, isso nós vimos na última aula. Mas Davi tomou uma providência essencial. Davi tirou a capital de Israel de Siló e trouxe exatamente a capital de Israel para Jerusalém. Então, o outro ponto em preto é Jerusalém. Mas pastor, o que é essa outra seta aqui? Essa outra seta é o Monte Gibeon, tá? O Monte Gibeon, onde
onde foi colocada e colocado todo armado, todo o tabernáculo de Davi, perdão, tabernáculo de Moisés. Então olhem para cá, ó. Siló, aqui ó, era o local aonde estava o tabernáculo. E aqui era onde estava a arca, Kiriat Jearim. O que Davi fez? Pegou a arca e trouxe para cá e criou uma nova capital chamada Jerusalém. E simplesmente não sabemos se existia ou não Siló, mas Davi resolveu montar todo o tabernáculo de Moisés aqui em o que? Gibeon. Por que ele tira daqui, pastor, de Siló e traz para Gibeon? Bem, muita gente diz que nessa época Siló não existia mais. E Davi, preocupado com o tabernáculo de Moisés, Davi fez o quê? Vou botar aqui em Gibeon uma das cidades que Josué deu para os levitas, onde tinha o maior número de levitas, já fica aqui em Gibeon, e de Gibeon para Jerusalém, como são no máximo 30 quilômetros, qualquer ataque de qualquer povo aqui, ó, rapidamente eu saio do meu exército e eu defendo o tabernáculo de Moisés. E aí, durante todo o reinado de Davi, você teve Davi com a arca aqui, a tenda de Davi, e você teve Davi com o tabernáculo aqui, ó, em Gibeon. E aí, como é que funcionava? Bem, todos os dias, como nós vimos, você tinha todos os dias, de manhã e à noite, sacerdotes cuidando do tabernáculo de Moisés em Gibeon. E todo dia, de manhã à noite, sacerdotes cuidando da arca em Jerusalém. Em Jerusalém. E inclusive no momento do sacrifício matutino e do sacrifício noturno, você tinha o dobro de sacerdotes louvando a Deus perante a arca. Perante a arca. O único problema que tinha era o dia do Yom Kippur. Nascimento, pensa comigo, ó. Davi coloca todo o tabernáculo de Moisés aqui em Gibeon. Tira daqui, traz para Gibeon. E aqui em Jerusalém está a arca. Como é que se fazia o Yom Kippur? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém tinha noção se Davi, no dia do Yom Kippur, tirava a arca daqui e levava para Gibeon, que era pertinho, para lá fazer o Yom Kippur. Ou se Davi começava o Yom Kippur aqui em Gibeon e terminava o Yom Kippur aqui, ó, em Jerusalém. Ninguém sabia. Mas o que nós tivemos, a partir do momento em que Davi tem em Jerusalém a arca, e 30 quilômetros depois tem no Monte Gibeon, exatamente armada a tenda de Moisés, você tem exatamente isso aqui, ó. Você tem textos que aparentemente parece que estão em contradição, mas não estão. Então, por gentileza, abra comigo o livro de 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16. Você pega o livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, você tem um texto que aparentemente parece um texto fora de contexto. E se você não tem essa noção geográfica do que Davi fez, porque Davi não só ganhou Jerusalém, e Davi não só levou a arca para perto da sua casa, tá? E ó, ele só levou a arca para perto da casa dele, porque o profeta Natan, Samuel era morto, ficou no lugar de Samuel, Natan. Natan é que deu conselho a ele e disse: leve a arca para Jerusalém, para o Monte Sião, na traseira da sua casa, no quintal da sua casa, é para botar lá. E Davi obedece a Natan.
Davi, que já era doido para ter a arca na casa dele, obedece a Natã. Mostro já para vocês tudo isso. Olha que interessante. Quando você pega o livro de 1 Crônicas e você pega a partir do versículo 34. A partir do versículo 34, você tem o momento histórico mais importante da vida de Davi, quando ele vai literalmente consagrar aquele local para Deus e vai estabelecer a ordem, tanto no monte de Gibeon, quanto aonde? Em Jerusalém. Olha o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 33. 1 Crônicas 16, 33. Então jubilarão as árvores do bosque perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Versículo 34. Louvai ao Senhor, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajuda-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que de eternidade em eternidade nos abençoa. E todo o povo junto disse amém e louvou ao Senhor. Agora, olha o versículo 37. Então Davi deixou ali quem? Ali onde? Ali em Jerusalém. Então Davi deixou ali em Jerusalém a arca da aliança e colocou quem para ser o chefe de todo cuidado e louvor perante a arca? Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E ali colocou Obed-edom com seus irmãos na frente, como porteiros, para cuidar de todo aquele lugar onde a arca estava. Então a arca não estava jogada num monte, não estava jogada num local ao léu, não, negativo. Era toda uma estrutura cobrindo a arca. Tinha gente protegendo a arca manhã, tarde e noite, os familiares de Obed-edom, muito bem pagos para isso, e tinha, cuidando da arca e de todo louvor e toda adoração, Asaf e todos os seus irmãos. E isso em Jerusalém. Agora olha o versículo 39. E deixou Zadok, o sacerdote e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no monte que está em Gibeon. Então olhe para cá, olha que interessante. Enquanto a arca estava aqui em Jerusalém, ele tira de Kiriat-Jearim e traz para Jerusalém, e monta todo um esquema de louvor, de adoração, de levitas, todos cuidando ali da arca. Ele não joga fora o grande local da sua infância e da sua adolescência, porque Davi cresceu indo para Siló, cresceu entendendo as coisas de Deus, e ele amava estar na presença de Deus. Agora, por que Davi não coloca de volta toda a estrutura do tabernáculo de Moisés em Siló? Porque Siló estava destruído, Siló estava arrebentado. E aí Davi traz tudo isso para cá, para cá. Ele traz tudo isso e ele monta toda a estrutura aonde nós chamamos de Monte Gibeon, onde estavam os gibeonitas. E olha que interessante, e lá ele coloca Zadok. E o sacerdote para quê? Vamos lá, versículo 40. Para oferecerem holocausto ao Senhor continuamente, pela manhã e pela tarde, sobre o altar dos holocaustos. Davi sabia que se não houvesse holocausto, Deus não perdoaria o seu povo. Davi sabia que se não houvesse o tabernáculo de Moisés, Deus não estaria entre o seu povo. Davi amava tudo relacionado a Deus. E ele trouxe o tabernáculo de Siló para cá, para Gibeon, por uma razão muito simples: proteção do tabernáculo. Proteção do tabernáculo, como lhe falei. Qualquer povo que viesse, Davi rapidamente avançaria com seus homens, com seus grandes generais, e protegeria o quê? Protegeria o tabernáculo. Mas pastor, a distância daqui para cá não é a mesma distância daqui para cá? Geograficamente não, é mesmo?
Aqui é muito mais longe do que aqui. E aqui no meio tem um problema sério. Aqui no meio, está vendo essa parte vermelha? Aqui no meio são montes elevados. Então, para andar com o exército, a dificuldade é muito maior. Daqui para cá, irmãos, é praticamente uma estrada reta. É como se fosse Gama, Taguatinga. Compreendeu? Uma estrada reta. Rapidamente protegeria o tabernáculo do Senhor, que está bem aqui em Gibeon. Tá? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. E aí o versículo 40 diz: para oferecer holocaustos ao Senhor continuamente pela manhã e pela tarde sobre os altares dos holocaustos, segundo o que está escrito na lei do Senhor, como tinha prescrito a Israel. Então veja que Davi procurava cumprir a lei de Deus à risca. Davi não simplesmente, quando trouxe a arca para a sua casa e levantou toda a tenda de Davi, ele não jogou fora tudo aquilo que Deus tinha dado por intermédio de Moisés. Davi amava a casa do Senhor. Davi tinha respeito por todas as coisas do Senhor e não deixaria de maneira alguma no seu reino a tenda de Moisés abandonada, como fez Saul. Como fez Saul. Saul não se importou com nada disso. Davi, depois que estabeleceu o seu reino, a primeira providência dele foi essa. E o que é bonito é o seguinte, versículo 41. E com eles estava Emã e Ajetam e aos mais escolhidos. Veja, a palavra escolhida aqui está dizendo que Davi procurou na genealogia quem fosse sucessor de Arão. Quem fosse sucessor de Arão, porque só podia estar lá dentro sacerdotes, filhos da descendência de Arão. E o que é interessante é exatamente isso, porque essa história da descendência se perde durante todo o livro de Juízes. Você tem uma queda espiritual tão grande no povo de Deus, que passou a estar na frente do sacerdócio, gente que não tinha ligação nenhuma com Arão. Gente que não tinha ligação. E Davi teve esse cuidado e escolheu. E foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E com eles estava Emã, Gedudum, com trombetas, símbolos, instrumentos, todos à porta louvando a Deus. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. E aí como é que nós ficamos na época de Davi? Na época de Davi, nós ficamos com essa realidade aqui. Davi instala o tabernáculo de Moisés em Gibeon, tá? Porque Davi nunca ia brincar com a obra de Deus. E Davi instala a Arca da Aliança em Sião. E há um texto muito interessante que está em 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, capítulo 29. Olha que interessante, versículo 25. Não era aqui o tempo do rei Davi, já era o tempo do rei Ezequias. Mas há uma informação muito importante no versículo 25 que diz assim: e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios, com harpas, conforme o mandado de Davi. E Gade, o vidente do rei. Davi tinha um homem de Deus que ficava com ele o tempo inteiro no palácio, a quem ele consultava para saber a voz do Senhor. Olha a seriedade disso. E o profeta Natã. Então olha que interessante. Davi era muito influenciado pelo profeta Natã e por este vidente chamado Gade. E daqui se tira a ideia de que esses homens de alguma forma influenciaram Davi para que Davi levasse a arca para Jerusalém. Porque o resto do texto diz assim: porque este mandato veio do Senhor por mão dos seus o quê? Profetas. Então a ideia que se tem é o seguinte: quando Davi pensa em trazer para Jerusalém a arca, além de um desejo pessoal dele, foi também de alguma forma a influência de Natã e Gade, esses dois homens de Deus
que Davi tinha do seu lado para não fazer besteira. Para não fazer besteira. Então, de alguma forma, Deus é que fez isso aqui. Ó. De alguma forma, Deus é que fez isso aqui. E o que é interessante é que, obviamente, nós temos as duas interpretações de que Davi leva o tabernáculo de Siló para Gibeon. Tem aqueles que acreditam que Siló nunca foi destruída e que Davi leva para Gibeon. E tem aqueles que acreditam que Siló foi destruída pelos filisteus. E aí estava tudo guardado e Davi, quando chega ao trono, Davi restabelece o tabernáculo aqui, exatamente aqui, em Gibeon, amando de Deus por intermédio desses dois homens que o influenciaram. Então, se você parar e pensar, você tem Saul como primeiro rei e que não está nem por aí com nada em matéria de Deus. Mas que pelo menos nessa época o tabernáculo existia em Siló, talvez sim, talvez não, mas pelo menos algo de Deus ali acontecia. Você tem Salomão, meu amado irmão, que simplesmente foi o homem que Deus escolheu e que é o texto do estudo 9 e que levantou o quê? Levantou o grande o quê? Templo. E você tem Davi, esse homem que simplesmente arma a tenda de Davi em Jerusalém. E você tem, na época de Davi, o quê? Essas duas realidades. O tabernáculo de Moisés no Monte Gibeon, não mais em Siló. E você tem a tenda de Davi em Jerusalém. Mas o esquema, entre aspas, a palavra esquema, conjunto, trabalho, a divisão que Davi fez para tanto em Gibeon como em Jerusalém, o trabalho e o cuidado foram uma coisa jamais vista em todos os tempos. Davi chegava a dizer para o seu coração o seguinte: olha, que eu perca tudo e que eu morra, mas que nada falte na casa do Senhor, tanto aqui em Jerusalém, quanto em Gibeon. E nada faltava. Eram os homens mais bem pagos de Israel. Nem os generais de Davi recebiam tanta honra e consideração como os sacerdotes que estavam em Gibeon, cuidando do tabernáculo, e os levitas que cuidavam do tabernáculo de Davi. Daí Asaf se tornar um dos homens mais importantes na palavra de Deus, porque ele foi o homem que Davi escolheu, e Davi dificilmente escolhia alguém sem antes passar pelo crivo do profeta Natan, que era o homem que Deus usava para falar com Davi, tanto é que arrebentou Davi, depois que Davi brincou com Betseba e matou Urias, né? Porque havia aquele costume. Samuel era praticamente o homem que Saul consultava e tentava nada fazer sem Samuel. Mesmo assim botou a mão pelas pernas. E Davi tinha o seu profeta, que era o profeta Natan, o homem de Deus. E aí passamos a conviver com isso. Israel se alegrava duplamente. Eu estava lendo essa semana, a alegria de Israel era dupla. Porque o povo agora subia para o tabernáculo de Moisés, para as grandes festas, para a Páscoa, para a festa das tendas. Todas as grandes festas eram no tabernáculo de Moisés, que agora estava em uma localidade muito perto de Jerusalém. O que o povo fazia? Ia para a festa, ficava na festa, levava as oferendas, era uma alegria, prosperidade material enorme. E por que o povo tinha prosperidade material? Por causa da prosperidade espiritual. Eles tinham um rei que colocou Deus em primeiro lugar. Acabou. Tinha tudo, tinha segurança, tinha saúde, tinha paz, tinha vida. Eu estava lendo, inclusive, até em razão do estudo que dei quarta, esse foi o momento em que você teve um índice de menos 0,1 de pobres em Israel. Então, tudo aquilo que a gente viu na quarta-feira, a questão do pobre, etc., aqui no reinado de Davi, porque pense, 40, 7 para dar 40 dividido por 7, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 6, então dá 7 vezes 5. Então, eles tiveram, no mínimo, 5 vezes aqueles 7 que nós tivemos, que é 7 vezes 5, 35.
né? Davi reinou 40 anos. Então eles tiveram no mínimo 5 vezes o jubileu que vimos na quarta-feira. E a história diz que no período de Davi foi os anos de jubileu que menos escravos existiam. Sabe por quê? Porque quando se coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são consequência. Glória a Deus. A prosperidade, irmãos, era tão grande. E isso é a introdução do texto de hoje. Vamos entender o que está aqui no texto de hoje. A prosperidade era tão grande, tão grande, tão grande, que segundo os historiadores, o mais pobre do judeu nessa época tinha casa de 2 andares. Sabe o que é isso para aquela época? 2 andares. Os ricos eram riquíssimos e os pobres eram classe média. Por quê? Porque você tem um homem que diz: ninguém toca na coisa do meu Deus. O que é do meu Deus é do meu Deus. O meu coração está ali. E Davi, ele era um desses que ia para as festas tudinho, não mais de Siló, mas do Monte Gibeon. E o povo aproveitava que a distância era pouca, se lembra? Saía do monte, tinha dinheiro de sobra, não precisava trabalhar muito, já ia direto para Jerusalém, para onde estava Asaf e seus homens, para adorar. Irmãos, era uma procissão. Se a gente não tivesse Obed-Edom e seus filhos cuidando da entrada, era uma confusão. Você pode imaginar filas quilométricas de gente que saíram de Gibeon e vão a Jerusalém. Fizeram tudo em Gibeon, entregaram cordeiro, entregaram isso, foram para a festa da Páscoa, fizeram tudo, e aí já saem correndo para Jerusalém. O povo era tão rico que não precisava correr para casa para trabalhar. Corria para Jerusalém e chegava simplesmente em Jerusalém e ia para o local onde estava a arca. Para quê? Para adorar o Senhor. E ali adorações enormes existiam e o povo passou a se dedicar o dobro a Deus. Então você tinha exatamente isso. Você tinha essa construção arquitetônica móvel, que era o tabernáculo de Moisés, e Davi aquela tenda simples, mas toda estruturada para louvor e adoração. Liturgia sacrificial, diária, contínua, ali no Monte Gibeon, e adoração diária e contínua lá em Sião, Jerusalém. Olha que lindo isso. Você tinha assim ainda os véus da separação aqui, e aí o motivo pelo qual o povo amava ir muito mais a Jerusalém que a Gibeon. Só que o povo só ia a Jerusalém depois de ir para Gibeon, porque em Jerusalém o povo conseguia ver, mesmo que pelo véu transparente, a arca do Senhor. Compreendeu? O povo entrava, tinha toda aquela adoração, 24 horas por dia, o povo já entrava na adoração, e o povo tinha de longe visão, mesmo que por sombra, visão da arca. E aí, nesse momento, Deus começa a estabelecer para nós a seguinte mensagem: eu começo a identificar-me com vocês, e eu começo a dar acesso a vocês ao que há de mais sagrado. Era essa a mensagem do Senhor. Só que ninguém ia para Jerusalém sem antes passar em Gibeon. E é bonito isso, por quê? Porque se você não tinha os véus da separação, você depois que fazia tudo que tinha que fazer em Gibeon, você ia correndo para Jerusalém, para ali adorar o Senhor, para ali viver na presença do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou mandar meu filho, e quando meu filho vier, acabará todo o sacrifício, e o que vai ficar é o louvor e a adoração. Ou seja, Deus estava preparando os judeus para a vinda de Jesus Cristo, para que se esquecesse completamente da tenda de Moisés e para que a tenda de Davi fosse a única realidade no meio deles. Compreende historicamente isso? Que Deus vai fazer lá na frente? E olha que fantástico isso, irmãos. No Monte Gibeon, aqui no Monte Sião, e a Bíblia diz que simplesmente não é do Monte Gibeon que vem a bênção. A bênção vem do monte o quê? Sião. É de Sião
Sião que desce o óleo do Senhor. É de Sião que desce a graça do Senhor. É de Sião que vem o orvalho, que nos molha todo dia e, obviamente, influenciado pelo Hermon, de onde vem o início do orvalho, lá do norte ao sul, mas é em Sião que Deus ordena a sua bênção. Agora, olha que interessante. Se você parar e pensar, você tem 420 anos quanto aos juízes, correto? E aí depois você tem mais 40 anos de Saul, e depois você tem mais 40 anos de Davi. Ou seja, você tem aproximadamente o tabernáculo de Moisés existindo por quantos anos? Vamos juntos. 420 anos foi o tempo que demorou o período dos juízes. Pastor, mas o apóstolo Paulo diz 450 anos. Tá certo. E não discordando do apóstolo Paulo, de maneira alguma discordando do apóstolo Paulo. Mas compreenda que nos 50 anos o apóstolo Paulo colocou alguns cálculos que foi o período em que Israel esteve escravo de outros povos. Tá certo? Então a maioria dos intérpretes diz 420 anos. Mas se você acreditar que é 450, não tem problema. Tá bom? Então Josué morre e nós temos o tabernáculo de Moisés existindo por quanto tempo, irmãos? Por 420 anos, que é o período dos juízes. Depois ele existe mais 40 anos com Saul. E depois mais 40 anos com Davi. Olhe para cá. Olha, isso é história pura. Irmãos, durante os 420 anos dos juízes, você teve escravidão, prostituição espiritual, decadência espiritual. Durante os 40 anos de Saul, você teve simplesmente o tabernáculo de Moisés lá em Siló esquecido, para quem acredita que ele ainda existiu. Mas quando você tem os 40 anos de Davi, você tem o tabernáculo de Moisés em Gibeon, funcionando com toda a realeza que ele tinha direito. Glória a Deus. Se Deus existia neste lugar, irmãos, Deus era todo dia louvado, adorado, engrandecido, bendito. Simplesmente o que havia de melhor era para aquele lugar. O que havia de mais extraordinário era para aquele lugar. Os melhores homens de Israel estavam naquele lugar. Inclusive várias aldeias surgiram do lado em razão das peregrinações, porque era muito dinheiro que se tinha ali. Davi não brincou com a casa de Deus. Davi entregou o que ele tinha de máximo para a casa de Deus. Foi um período de muita prosperidade. Os sacerdotes, como nunca aqui, se sentiram honrados, irmãos. Honrados. Agora, você tem um Deus que está dizendo assim: isso aqui vai acabar, porque o que eu quero é o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi, você vive com ele aproximadamente 40 anos. Por que 40 anos? Por uma razão simples. Porque Davi chega e coloca no seu coração: eu vou agora edificar um templo para quem? Para o meu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado. Agora, vamos lá. Entenda o início da lição número 9. Entenda o início da lição número 9. Pense comigo agora. Faltava alguma coisa em Siló. Siló não tinha absolutamente tudo. Deus não tinha estabelecido o tabernáculo de Moisés, porque de Moisés não tinha nada, só o nome de Moisés. Deus foi nos detalhes. Você acha que Davi ia deixar faltar entre aspas, microfone, entre aspas,
Em Siló, é que nessa época não tinha microfone, né? É para você ter uma noção, não faltava nada. O melhor do dinheiro, o melhor dos homens, o melhor dos artigos, estava tudo lá. Você pode imaginar como era a tenda de Davi em Sião? Você acha que era uma coisa jogadinha, com uma tendazinha, que todo mundo entrava, jogava uma moedinha e ia embora? Irmão, se tinha que ter toda a descendência de Obed-Edom, os irmãos, os filhos, para cuidar só da entrada, você pode imaginar o que era a tenda de Davi? O que era a tenda de Davi? Você pode imaginar o ponto de destaque que Davi colocou. Você pode imaginar a tenda que ele preparou. Você pode imaginar todo o cuidado que ele tinha. Porque os homens mais bem pagos de Israel estavam dentro da tenda de Davi, simplesmente cantando a Deus 24 horas, porque Davi tinha compreensão de que Deus estaria naquela arca. Você pode imaginar o que é isso? Ruth, quando Davi olha e diz: que história é essa de eu viver nesse palácio? Pode imaginar como era o palácio dele. E o meu Deus vivendo naquela tendinha. Não era tendinha. Não era uma coisa jogada. Era uma mega estrutura. Que tinha até porta de entrada. E muita gente trabalhando. Porque o povo saía de Siló e era doido por Sião. Alguns historiadores dizem que inclusive Siló era mera obrigação. Sião era onde estava o coração do povo. Alguns historiadores chegam a dizer que esse capítulo aqui, 16 de 1 Crônicas, Davi teve que botar músicos em Siló, porque o povo estava começando a não mais ir em Siló, estava começando a ir só onde? Sião, Jerusalém. Por isso que Davi já começa a botar músico em Siló, não, perdão. Em Gibeon, porque o que era a adoração em Jerusalém era algo extraordinário. O povo era louco. Tem um hino, eu acho que, eu não sei de onde veio o hino, quem foi que compôs, como chegou a nossa, mas eu não sei se a pessoa estava pensando num estudo bíblico desse, estava pensando o que acontecia em Jerusalém. Mas no exato momento em que se tinha em Siló os mais importantes sacrifícios, o matinal e o vespertino, e o mais importante sacrifício era o vespertino, Davi colocava o dobro de adoração em Jerusalém. E aí, toda vez que eu sempre escutei esse hino, desde a primeira vez que eu escutei, eu só me lembrava de todos esses fatos históricos. Acho que deve ter uns 20 anos que esse hino tem. É aquele que diz assim: vem, esta é a hora da adoração. Né? E é um hino complexo, bonito, começa com a bateria. E é uma coisa diferente, aquele toque só da bateria. Aí, obviamente, alguém como eu, que não tem muita noção de como era lá, a gente fica pensando: será que se tocava nesse exato momento algum instrumento? Será que o chofar era tocado? Né? Mas alguma coisa era tocada e o povo parava, irmãos. No momento dos dois sacrifícios, o povo parava e o povo olhava para Jerusalém. Para Jerusalém. Não era à toa que Daniel, 3 vezes ao dia, orava voltado para Jerusalém. Então, não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Quando se tocava ou o chofar, ou algum outro instrumento, algo se ouvia
Eu creio que trombetas se ouviam, porque as trombetas eram usadas em Israel, em primeiro lugar, para avisar que os inimigos chegavam. Todo mundo pega a arma que tem em casa, esconda as esposas e os filhos, pega a arma e todo homem na rua. A trombeta era tocada para dizer que o jubileu estava chegando, daí o grande dia da libertação. Mas quando todo dia à tarde a trombeta era tocada, algo de Deus ocorreu, algo do Senhor ocorreu. E eu posso imaginar, irmãos, a grandiosidade de um pôr do sol e o louvor subindo. Podes ver isso, podes sentir isso. É algo fora, algo extraordinário. E o que é interessante é que Davi olha para tudo isso fantástico, que o povo adorava, que era louco. E Davi simplesmente diz: é uma tenda muito simples. E quando ele diz é uma tenda muito simples, ele não fala só de Jerusalém, ele está falando de... Não é Siló, eu sempre quero falar Siló, né? O costume. Ele não está falando só de Jerusalém, ele também está falando de quem? De Gibeon. Ele está dizendo que o que está acontecendo com meu Deus é simples demais, é pouco demais, é um nada. Meu Deus não merece só isso, meu Deus merece muito mais. E ele diz: vou construir o templo do meu Deus. Ele vai e conversa com Natã. Ele fala do seu sonho. Natã diz: vai. Aí Deus fala com Natã e diz: ó, volta e diz que não é ele não, é o filho. Ele é homem de mãos sanguinárias. Aí Salomão é quem constrói. E aí vem esse texto. Você sabe quanto Davi deu de oferta? Você sabia que Davi não deu só o que era dele, ele deu do tesouro real? É mais ou menos assim. Olha para cá. Imagine você, presidente da República, olhando para o Paulo Guedes e dizendo: Paulo Guedes, quanto nós temos de reserva em ouro? Por que você tem reserva em ouro? Por uma razão simples. Se o dinheiro cair, a gente vende o ouro. Sempre tem gente que compra ouro e aí a gente tem o dinheiro de volta. Está entendendo? Aí tu olha para o Paulo Guedes e diz assim: Paulo Guedes, quanto a gente tem de reserva de ouro? Bem, nós devemos ter 1 trilhão de reserva de ouro. Sabe o que Davi fez? Davi pegou as reservas de ouro, de prata e de bronze da fazenda real e disse: é para a casa de Deus. Não contente, Davi pega do seu patrimônio. Irmãos, era do seu patrimônio. Eles abriram uma janela e o sol bateu, que quase me deixou maluco. E eu pensando que era uma manifestação sobrenatural do Senhor. O Senhor já estava no eu imagino, é Jesus. E já viu completar a palavra? É que abriu, foi só a janela. Oh, meu Pai eterno. Mas, irmãos, vamos juntos. A gente que é pentecostal, a gente é simples demais. A gente é simples. A gente pentecostal é povo simples. Entendeu? Se de repente eu dissesse: é Jesus se manifestando, eu já tinha glória a Deus e aleluia. E depois, se a gente descobrisse que era só a janela, não tem problema, Jesus usou a janela. Tá bom. Pentecostal é povo simples, né? Mas voltando à matéria, vamos juntos. Olha para cá. Meu marido, Davi pega do tesouro que não é dele. E Davi diz assim: eu não sou o rei? Eu não sou responsável pelo tesouro? Morra, Paulo Guedes, porque eu te garanto que a prosperidade de Davi vinha de Deus, mas tinha um Paulo Guedes do lado dele. Tinha um mão de vaca que Deus o livre guarde.
Porque Davi era louco financeiramente, era insano, ele não tinha juízo, ele jogava dinheiro fora. A descrição de Davi é de alguém que não tinha juízo nenhum com dinheiro. Se ele não tem do lado dele um Paulo Guedes, já tinha louco. Mas é sério, o ministro da Fazenda de Davi, quando viu Davi dizendo, pega e dá de oferta, ele não teve um infarto na hora, porque a Bíblia não descreve. Porque se ele tivesse um infarto, a Bíblia descreveria. Mas quando o povo viu, peraí, o rei maluco está pegando o dinheiro nacional e dando para construir templo. Aí outro disse, não, o rei é insano, ele está pegando do tesouro pessoal dele, está dando. É diferente. Ele deu do tesouro nacional e ele deu do tesouro pessoal. Pegue comigo a página. Calma, estou terminando. Porque essa aula é de introdução à aula 9. Domingo que vem é o final da aula 9. É linda a aula 9. E não chega nem perto da aula 10. E nem da 11 e da 12, irmãos. Olha que fantástico. Quando você pega Davi contribuindo, olha que fantástico. Página 67. Página 67. Ofertas de Davi do tesouro real. Achou aí na página 67? Ofertas de Davi do tesouro real. Olha o que esse maluco fez com o dinheiro da nação, esse insano. 3.500 toneladas de ouro. Irmão, uma tonelada tem quantos quilos? 1.000 quilos. Não é isso? 1 quilo de ouro é quanto? Pastor, é praticamente o preço do meu dente. É. 1.000 quilos é quanto? Multiplique por 1.000. É uma tonelada. Davi pegou e deu 3.500 toneladas de ouro. Davi deu 35.000 toneladas de prata. Agora, dádivas particulares de Davi. Davi não deu só o que era da fazenda real. Davi deu também o que era dele. 105 toneladas de ouro de Ofir. Sabe por que foi só 105? Porque ele não tinha mais do que isso. Porque Davi separava o tesouro real do tesouro dele. Davi não confundia a fazenda não, irmãos. O que eu acho fantástico é exatamente isso. O maluco do Davi, ele devia ter, no máximo, 110 toneladas de ouro de Ofir. Ouro de Ofir é o mais precioso. Everson, você lembra aquela música? Ofir e tal, ouro de Ofir. Uma música assim. É o mais precioso. Davi deve ter feito o cálculo assim. Bem, isso sou eu pensando. Bem, se eu tenho 110 toneladas de ouro de Ofir, 10 toneladas dá para eu viver uns 10, 11 anos. Sabe o que eu vou fazer? Tenho 110. 10 não, vou ficar com 5, vou dar 105 para o tempo. E ó, dá quanto? 10 toneladas. Não, que é 105 toneladas de ouro, de Ofir. E ó que fantástico. Ele deve ter feito o cálculo. Bem, eu tenho 110 toneladas. Muito bom. E 110 toneladas. Fico com 5 toneladas, dou 105. Eu te garanto que Davi só ficou com 5 toneladas de ouro de Ofir, porque ele viu o tamanho da família dele. Ele tinha nessa época mais de 15 filhos, um querendo matar o povo. Aí ele disse: esses moleques não passar fome. Pronto. Irmãos, o resto ele pega e ele dá para Deus. 245 toneladas de prata. E não é qualquer prata, é prata refinada.
Só o que Davi deu. Quanto? 21 bilhões. Agora Elias vê quanto dá o que Davi deu como chefe de Estado e que quase matou o ministro da Fazenda dele do coração, que foi 3.500 toneladas. Cada tonelada é dá 1 milhão de quilos cada 1.000 toneladas. Quanto que dá isso? 3 milhões de quilos de ouro e meio. 3 milhões e meio de ouro. Faz aí o cálculo. A calculadora vai dar ele, não vai dar Vai dar zero, isso, se quiser, né? 3 milhões É o e que meio. dá, e essa calculadora assim vai dar 583 bilhões. 583 bilhões. Gente, é maluco, não é? E sabe qual foi a consequência? A consequência foi, leia em casa, página 67, 68, 69. A consequência foi, os chefes chegaram e deram. Aí o subchefe chegou e deu. Aí todo, e o povo foi. E o povo foi, o povo foi, o povo foi. E o povo deu, porque o povo tinha tanto. Tanto. Além do povo ter, ele tinha um exemplo do líder. Um líder. Gente. Era um coração aberto. Olha para cá. Deus olha para Davi e diz: o coração é fantástico, mas tu não construirás. Quem construirá será teu filho. Teu filho. Então, você está vendo como a gente está saindo do tabernáculo de Moisés e está indo para o templo, não é? Senhor Jesus, nós te agradecemos por todos os seus projetos, toda a vida dispensada a nós por intermédio de tudo aquilo que foi o tabernáculo de Moisés. Entendemos com profundidade tudo aquilo que você, ó amado Deus, já nos falava com a tenda de Davi. E que, Senhor, o exemplo de Davi possa ficar em nosso coração, exemplo de absoluta abnegação, de entendimento do que é importante, de compreensão do que é fundamental, ó Deus. Que homem extraordinário teu servo Davi, não for à toa que tu dissestes desde o Velho Testamento, e que Paulo nos lembrou que tu encontrastes um homem segundo o teu coração. Dá-nos o mesmo coração. Ó Deus, glórias ao teu nome. Te louvamos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Elias.